Camila, 24 anos. Trabalhava como acompanhante em São Paulo há alguns anos. Era experiente, sabia lidar com clientes difíceis e sempre tomava precauções. Mas naquela noite, algo foi diferente. Ela havia sido chamada para um apartamento antigo, no centro da cidade. O prédio parecia abandonado, exceto pelo elevador enferrujado e o corredor escuro que levava às portas. O cliente, um homem de meia idade, a recebeu com cordialidade, mas havia algo em seu olhar que a deixou desconfortável. Um interesse estranho, quase obsessivo. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som da televisão antiga no canto da sala. Camila tentou relaxar, mas percebeu pequenas coisas que a deixaram em alerta. O relógio parado marcando 3h33, quadros tortos na parede e uma sensação de que alguém mais estava observando. Durante a conversa inicial, o cliente começou a fazer perguntas desconexas sobre a vida pessoal dela. Detalhes íntimos que ninguém normalmente perguntaria. Camila sentiu o estômago gelar. Quando tentou mudar de assunto, ele insistiu, sempre com aquele olhar fixo que parecia perfurar a mente dela. Ao ir ao banheiro, Camila notou que o espelho estava embaçado, mas não havia vapor. E no reflexo, não só via a si mesma, mas parecia perceber uma segunda figura atrás dela, imóvel. Virou-se rapidamente, mas o corredor estava vazio. O coração disparou. Quando voltou à sala, o cliente estava em silêncio absoluto. E então, sem que ele tivesse se movido, uma porta que ela não havia notado se abriu lentamente, rangendo. De dentro, vinha um cheiro adocicado e úmido, e a sensação de que algo a observava com atenção quase palpável. Ela tentou manter a calma, mas percebeu que estava hipnotizada, como se o apartamento estivesse consumindo sua atenção. Cada objeto, cada sombra, cada barulho parecia se mover com intenção, e o cliente apenas sorria, silencioso. Camila sentiu que não conseguiria sair dali, enquanto estivesse sob aquele olhar. Quando finalmente se levantou para ir embora, o homem apenas disse, com uma voz baixa e firme: "Não se preocupe. Você vai lembrar desta noite para sempre. E sempre me procurar na memória." Camila saiu correndo. O corredor interminável parecia se esticar atrás dela. No elevador, o reflexo no espelho mostrou uma sombra encostada em seu ombro, mas quando olhou para trás, não havia ninguém. Dias depois, mesmo em lugares seguros, ela ainda sentia o apartamento, o olhar e a presença invisível do cliente. Cada ruído à noite, cada sombra, parecia reviver aquela sensação sufocante. E Camila percebeu que havia carregado com ela algo que não poderia explicar, nem esquecer. Meu nome é Bianca, tenho 24 anos e trabalho como acompanhante em São Paulo. Já enfrentei situações desconfortáveis, mas nada se compara à noite em que fui chamada para um apartamento no centro da cidade. O prédio era antigo, com portas que rangiam e um corredor silencioso. Ao entrar, senti algo estranho. O ar parecia mais pesado e havia um cheiro indefinível. Uma mistura de perfume barato e mofo antigo. O cliente era educado, mas havia algo em seu olhar que me deixou desconfortável. Ele pediu para que eu esperasse na sala, enquanto preparava algo. Enquanto olhava ao redor, percebi que havia um aparelho de som antigo no canto, desligado, mas que parecia emitir um leve zumbido, quase imperceptível, mas suficiente para aumentar minha ansiedade. Comecei a perceber que o apartamento reagia às minhas ações. Cada passo que eu dava parecia ecoar demais. Cada suspiro se refletia de forma estranha nas paredes. Quando tentei ligar meu celular, não havia sinal, e a bateria começou a cair rapidamente, mesmo estando carregada. Ao ir ao banheiro, notei que a porta se fechava sozinha atrás de mim. O espelho mostrava meu reflexo, mas parecia ligeiramente atrasado. Menos meus movimentos apareciam com um pequeno atraso, como se algo estivesse tentando me imitar, me enganar. Quando voltei à sala, ele estava parado, imóvel, observando cada gesto. Meu, perguntou de forma calma. Você sente quando algo está ouvindo você? Não sente. Antes que pudesse responder, o som começou. Sussurros baixos, vindos de dentro das paredes.
repetindo meu nome, contando coisas que só eu sabia. Meu coração disparou, e percebi que cada vez que respirava fundo, os sussurros ficavam mais próximos, mais claros, quase como se o apartamento estivesse vivo, escutando cada pensamento meu. Tentei sair, mas o corredor parecia se alongar infinitamente. Cada porta que eu passava rangia, e os sussurros agora vinham do teto, do chão, de todos os lados. Quando finalmente cheguei à porta de saída, senti um toque frio no ombro. Virei-me, e não havia ninguém. Desde aquela noite, qualquer lugar silencioso me deixa nervosa. Às vezes, ouço sussurros baixos, repetindo meu nome, e vejo sombras que parecem me acompanhar em reflexos e vidros, lembrando que há lugares que ouvem mais do que deveriam menos, e nunca esquecem. Meu nome é Marina, tenho 25 anos, e trabalho como acompanhante. Aquela noite começou como qualquer outra, mas terminou de forma que jamais esquecerei. Fui chamada para um apartamento antigo, em um bairro residencial. O corredor tinha cheiro de mofo e tinta velha, o elevador rangia a cada andar, e o prédio parecia silencioso demais, como se estivesse separado do resto do mundo. Ao entrar no apartamento, percebi um quarto no final do corredor com a porta trancada, coberta por uma fechadura enferrujada. Um bilhete simples dizia: "Não entre." Enquanto ele preparava algo, comecei a notar sinais estranhos. O apartamento parecia reagir aos meus movimentos. Cada passo ecoava de forma exagerada, e objetos pareciam se inclinar ou mudar de posição quando eu não olhava. A sensação de ser observada se intensificava, sufocante, e eu sentia que qualquer gesto meu poderia desencadear algo que eu não compreendia. Fui ao banheiro tentar me recompor. O espelho refletia meus movimentos com atraso, como se estivesse separado de mim por um segundo. Vi uma sombra atrás de mim, imóvel, que desapareceu quando pisquei. Mas meu corpo não relaxou. Algo estava me observando constantemente. Quando voltei à sala, o cliente estava parado, imóvel, olhando para mim. Então disse calmamente: "O quarto quer conhecê-la." O ar ficou mais pesado. A respiração se tornou difícil, e cada som parecia amplificado de forma anormal. O tic-tac do relógio, o estalo do piso, o rangido das portas. A porta do quarto trancado começou a ranger sozinha, como se estivesse respirando. Eu sabia que não deveria abrir, mas algo dentro de mim sentia uma atração quase hipnótica para saber o que estava lá dentro. Tentei me controlar e ir embora, mas o corredor parecia se alongar infinitamente. Cada passo que eu dava ecoava de forma sobrenatural. Sussurros baixos começaram a surgir das paredes, repetindo meu nome e segredos que ninguém poderia saber. Finalmente, consegui alcançar a saída, mas quando toquei na maçaneta, senti uma presença gelada atrás de mim. Corri para a rua, ofegante. O prédio parecia normal por fora, mas eu sabia que algo dentro dele observava cada detalhe daquela noite. Até hoje, portas trancadas e corredores silenciosos me fazem lembrar daquela sensação sufocante, como se algo estivesse esperando que eu voltasse para dentro do quarto trancado. Meu nome é Renata, tenho 26 anos e trabalho como acompanhante em São Paulo há alguns anos. Já passei por situações desconfortáveis, mas nada se compara àquela noite, que mudou completamente minha percepção sobre medo. Fui chamada para um apartamento antigo, em um bairro pouco movimentado. O prédio era velho, com paredes descascadas e um elevador que rangia de forma sinistra. Ao entrar, senti um frio que não vinha do ar-condicionado. Era uma sensação mais profunda, como se o ar tivesse peso. O cliente me recebeu educadamente, mas havia algo em seu olhar que me deixava inquieta. Ele me pediu para esperar na sala, enquanto preparava algo, e eu senti que deveria estar alerta. Enquanto olhava ao redor, percebi que havia uma estante cheia de objetos estranhos. Velas gastas, cadernos amarelados e um espelho grande, parcialmente coberto por um pano. Enquanto ele saía da sala, tentei me acalmar, mas comecei a notar detalhes estranhos. O relógio no corredor marcava horas diferentes a cada minuto, e o som do piso parecia ecoar de forma desproporcional, como se o apartamento estivesse tentando me confundir. Fui ao banheiro, e a sensação de ser observada se intensificou. O espelho refletia meu próprio rosto, mas algo estava errado. Meus movimentos apareciam ligeiramente atrasados. Por um momento, vi uma sombra atrás de mim, imóvel, e pisquei. Quando olhei novamente,
Não havia nada. Mas a sensação permaneceu. Quando voltei à sala, o cliente estava parado, imóvel, como se me estudasse. Ele começou a fazer perguntas estranhas, sobre medos, lembranças e segredos que ninguém poderia saber. Eu tentei manter a calma, mas minhas respostas pareciam alimentar algo invisível no ambiente, algo que tornava o ar mais pesado a cada palavra que eu dizia. A noite avançava lentamente. Cada vez que o apartamento ficava silencioso, eu percebia pequenos ruídos, passos que não tinham origem, sussurros vindos das paredes, objetos que pareciam se mover levemente quando eu não olhava diretamente. Comecei a sentir uma presença constante atrás de mim, como se o apartamento tivesse se tornado consciente e estivesse me estudando, esperando pelo menor deslize. Quando tentei sair, percebi que o corredor parecia se estender infinitamente. Cada porta que eu passava rangia como se respirasse, e uma sensação de desorientação crescente me deixava tonta. O telefone no bolso não funcionava. Os reflexos nos vidros estavam ligeiramente distorcidos, mostrando sombras que não existiam. Em certo momento, senti um toque gelado no ombro. Virei-me rapidamente, mas o corredor estava vazio. O cliente apenas me olhava, imóvel, com um sorriso calmo, e disse: "Não adianta tentar fugir. Aqui, tudo ouve, tudo lembra, tudo espera." Finalmente, consegui alcançar a porta de saída, mas quando coloquei a mão na maçaneta, o ar mudou. Um sussurro baixo, mas claro, disse meu nome, e a sensação de estar olhada por algo invisível e atento ficou tão forte que precisei correr pelo corredor, sem olhar para trás. Cheguei à rua, ofegante. O prédio parecia comum por fora, mas eu sabia que dentro dele havia algo que não pertencia a este mundo. Desde aquela noite, qualquer lugar silencioso me deixa inquieta. Sinto que há presenças que lembram de cada detalhe, que observam e escutam cada palavra minha. E às vezes, quando estou sozinha, ouço um sussurro familiar, meu próprio nome, repetido lentamente como se algo ainda me chamasse para voltar. Meu nome é Sofia, tenho 25 anos e trabalho como acompanhante. Já passei por muitas situações desconfortáveis, mas nunca algo tão perturbador quanto a noite que vou contar. Fui chamada para um apartamento antigo no centro de São Paulo. O prédio era silencioso, o elevador rangia e o corredor tinha um cheiro de mofo antigo. Quando entrei, percebi que o apartamento estava estranhamente silencioso, sem barulho da rua, mesmo estando em plena área movimentada. O cliente era educado, mas havia algo em seu olhar que me deixou inquieta. Pediu que eu aguardasse na sala enquanto preparava algo. A primeira coisa que notei foi um quarto no final do corredor com a porta trancada. Um bilhete colado dizia apenas: "Não entre", enquanto conversávamos. Percebi detalhes que me deixaram tensa. O relógio da sala parecia andar mais devagar. As sombras nos cantos da parede pareciam se alongar, e eu tinha a sensação de que o apartamento reagisse aos meus movimentos. Quando ele saiu para atender uma chamada, fui até a cozinha e ouvi passos leves vindo do corredor, mesmo sabendo que estava sozinha. Cada barulho parecia aumentar meu coração, e a sensação de ser observada cresceu rapidamente. Resolvi ir ao banheiro. O espelho refletia meu rosto, mas percebi algo errado. Meus movimentos estavam ligeiramente atrasados, e a sombra atrás de mim parecia se mover de forma independente. Pisquei, e nada havia lá, mas o sentimento de estar sendo observada permaneceu. Quando voltei para a sala, o cliente estava parado, imóvel, olhando para mim com um sorriso calmo e sem falar. Ele então disse, baixinho: "Você quer saber o que há naquele quarto? Não precisa abrir, mas tudo lá dentro tá olhando para você." O silêncio caiu como uma camada pesada sobre mim. Cada objeto no apartamento parecia viver de forma própria. A luz da lâmpada oscilava conforme eu respirava. A cadeira no canto se inclinava levemente, e o ar parecia mais denso, mais difícil de respirar. Finalmente, decidi sair, mas quando toquei na maçaneta da porta, senti um arrepio que percorreu meu corpo. Uma voz baixa, quase imperceptível, sussurrou meu nome, e senti uma presença atrás de mim, mesmo sem ninguém estar lá. Corri pelo corredor, sem olhar para trás, até chegar à rua. Olhei para o prédio. Comum, silencioso. Mas sei que dentro dele havia algo que observava e lembrava de cada detalhe daquela noite. Desde então,
Qualquer lugar silencioso me deixa inquieta. Às vezes, ouço sussurros repetindo meu nome, e vejo sombras que se alongam de forma estranha, lembrando-me que aquela noite nunca acabou. Meu nome é Letícia, tenho 24 anos e trabalho como acompanhante. Já passei por situações desconfortáveis, mas nada me deixou tão perturbada quanto a noite em que fui chamada para um apartamento antigo no centro da cidade. O prédio era silencioso. Os corredores tinham cheiro de mofo e tinta velha, e o elevador rangia de forma irritante a cada movimento. Quando entrei no apartamento, senti um frio estranho, que parecia vir de todas as paredes ao mesmo tempo. O cliente me recebeu com cordialidade, mas havia algo no olhar dele que me deixou inquieta. Uma calma quase doentia. Ele me pediu para aguardar na sala, enquanto preparava algo. Foi então que notei uma grande janela no fundo do quarto, trancada com várias fechaduras antigas. Algo sobre aquela janela me incomodou. Não dava para ver a rua direito. Apenas uma neblina escura. Era como se a própria noite estivesse dentro do apartamento. Enquanto esperava, comecei a ouvir pequenos ruídos, passos leves, sussurros abafados como se alguém ou algo estivesse se movendo atrás das paredes. Tentei ignorar, mas minha ansiedade só aumentava. A sensação de ser observada se intensificou. Cada sombra parecia se alongar e se aproximar quando eu olhava de relance. Fui ao banheiro e notei algo estranho no espelho. Meu reflexo parecia demorar a se mover, como se estivesse separado de mim por um segundo. Pisquei e vi uma sombra parada atrás de mim, imóvel. Quando me virei, não havia ninguém, mas o coração disparado me dizia que não estava sozinha. Quando voltei para a sala, o cliente estava parado, olhando para mim, em silêncio absoluto. Ele então disse, com uma calma quase hipnótica: "Não tente abrir a janela. O que está do outro lado não gosta de ser visto." O silêncio que se seguiu parecia me envolver. Cada objeto do apartamento parecia ganhar vida própria. O relógio parava e andava fora de ritmo. A cadeira no canto se inclinava levemente, e o ar parecia mais pesado a cada respiração que eu tomava. Decidi ir embora. Mas quando toquei a maçaneta da porta, senti uma presença atrás de mim. Uma sensação gelada percorreu meu corpo e um sussurro baixo, quase imperceptível, disse meu nome. Corri pelo corredor. O prédio parecia se alongar infinitamente, como se estivesse tentando me prender. Cheguei à rua ofegante. Olhei para o prédio, comum, silencioso, mas dentro dele sei que algo me observava, lembrando cada detalhe daquela noite. Desde então, qualquer lugar silencioso, qualquer janela fechada ou sombra no canto da sala me lembra daquela sensação sufocante. E às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto que algo está olhando para mim, esperando que eu volte. Meu nome é Lara, tenho 25 anos e trabalho há alguns anos como acompanhante. Já vi muita coisa estranha, mas o que aconteceu naquela noite me deixou marcada para sempre. Fui chamada para um apartamento no centro, em um prédio antigo, com portas e janelas rangendo. O cliente me recebeu com cordialidade, mas algo no ar, ira. Errado, o cheiro era forte, uma mistura de perfume barato e mofo antigo. Havia um silêncio quase doentio, que parecia me envolver. Quando entrei, percebi que o apartamento estava quase totalmente escuro, exceto por uma luz fraca que tremulava no corredor. Ele me pediu para esperar no quarto, e enquanto esperava, senti uma sensação crescente de estar sendo observada. Cada estalo do piso parecia próximo demais. Cada sombra parecia se mover sozinha. Durante a conversa inicial, ele começou a contar histórias desconexas, detalhes da vida de pessoas que eu nem conhecia. Comecei a sentir uma confusão de realidade, como se minhas memórias se misturassem com as dele. Parecia que o apartamento queria me prender dentro de mim mesma, me deixando incapaz de distinguir o que era real. Quando me levantei para ir ao banheiro, notei um reflexo no vidro da porta. Não era apenas meu reflexo, havia algo atrás de mim, imóvel, olhando. Pisquei e desapareceu. Mas a sensação de ser observada não passou. A tensão aumentou quando ele apagou todas as luzes e disse: "Agora, você vai me contar tudo." Sam Merrill. Enquanto falava,
Comecei a perceber que o apartamento respondia aos meus sentimentos. Cada frase que eu dizia, cada hesitação, parecia manipular a própria sombra ao meu redor. Não era apenas medo, era uma presença viva que se alimentava da minha ansiedade. Quando finalmente consegui sair, o corredor parecia se alongar infinitamente. Cada porta que eu passava rangia como se estivesse respirando. Ao chegar ao elevador, notei que a sombra que eu tinha visto no quarto estava atrás de mim, mas não tocava o chão, menos apenas me acompanhava, silenciosa. Dias depois, mesmo em casa, ainda sinto sua presença. À noite, quando apago a luz, vejo uma sombra alongada na parede, parada, esperando, e sinto que de alguma forma, aquela noite ainda está acontecendo, em algum lugar, entre realidade e memória. Meu nome é Isabela, tenho 23 anos e trabalho como acompanhante em São Paulo. Já enfrentei situações estranhas, mas nada me deixou tão assustada quanto aquela noite. Fui chamada para um apartamento antigo, em um bairro quase deserto. Ao entrar no prédio, percebi o silêncio absoluto, menos nem o vento parecia se mover. O elevador rangia como se tivesse vontade própria. E o corredor até o apartamento era estreito e mal iluminado. Um frio diferente, pesado, parecia me envolver assim que coloquei o pé dentro. O cliente me recebeu com cordialidade, mas seu olhar era intenso demais, fixo, me deixando inquieta. Ele pediu que eu aguardasse na sala, enquanto preparava algo. Mas a cada minuto que passava, os detalhes ao meu redor me incomodavam. As paredes pareciam absorver a luz. Os móveis pareciam se inclinar levemente em minha direção. E eu sentia como se estivesse sendo avaliada, estudada, como se o apartamento inteiro tivesse consciência. Então começaram os sussurros, primeiro baixos, quase imperceptíveis, depois mais claros. Eles vinham das paredes, do piso, do teto, repetiam palavras desconexas. Às vezes, meu próprio nome. Pensei que fosse minha mente pregando peças, mas logo percebi que os sussurros conheciam segredos meus, coisas que nunca contei a ninguém. Fui ao banheiro tentar me acalmar. O espelho refletia meu rosto, mas algo estava errado. Meus movimentos apareciam atrasados, como se uma cópia minha estivesse separada do meu corpo. Por um instante, vi uma sombra parada atrás de mim, imóvel. Pisquei, e nada havia lá. Mas o coração disparado não mentia. Eu não estava sozinha. Quando voltei à sala, ele estava parado, imóvel, e disse, quase em sussurro: as paredes ouvem. Elas lembram tudo. O silêncio que se seguiu era sufocante. Cada objeto no apartamento parecia ganhar vida própria. A luz da lâmpada oscilava conforme eu respirava. A cadeira no canto se inclinava levemente, e o ar parecia mais pesado a cada respiração. Cada palavra que eu dizia parecia alimentar algo invisível no ambiente. Decidi ir embora. Mas quando toquei a maçaneta da porta, senti uma presença atrás de mim. Um arrepio percorreu meu corpo, e os sussurros ficaram mais claros, formando frases que descreviam meus pensamentos mais íntimos. Corri pelo corredor, tentando não olhar para trás, e o prédio parecia se alongar infinitamente, cada passo reverberando de forma sobrenatural. Cheguei à rua, ofegante. O prédio parecia comum, mas dentro dele havia algo que me observava, lembrando cada detalhe daquela noite. Até hoje, qualquer lugar silencioso me deixa inquieta. Às vezes, ouço os sussurros novamente, repetindo meus segredos e me lembrando de que aquela noite nunca terminou. Meu nome é Amanda, tenho 23 anos e trabalho como acompanhante. Já passei por situações desconfortáveis, mas nunca nada tão intenso quanto aquela noite. Fui chamada para um apartamento antigo, em um bairro residencial. O prédio era silencioso, o corredor escuro e estreito, com cheiro de mofo e velhas cortinas mofadas balançando mesmo sem vento. Ao entrar, senti um frio que não vinha do ar-condicionado, mas do próprio apartamento. O cliente era educado, mas havia algo em seu sorriso que me deixou inquieta. Pediu para que eu esperasse na sala, enquanto ele preparava algo. Enquanto olhava ao redor, percebi um enorme espelho no canto do quarto, coberto parcialmente por um pano. Algo em mim dizia para não olhar diretamente, mas a curiosidade venceu. Quando retirei o pano, não era só o reflexo do quarto que vi. Havia outra Amanda no espelho, parada, imóvel, me observando com os olhos vazios. Pisquei,
e o reflexo se moveu de forma imperceptível, apenas a cabeça inclinando, como se estivesse avaliando cada gesto meu. Meu coração disparou. Durante a conversa, ele começou a fazer perguntas estranhas, sobre medos, memórias, segredos, que ninguém saberia. Enquanto respondia, percebi que o reflexo no espelho sorria quando eu estava triste, e franzia o senho quando eu sorria. Não era meu reflexo, era algo que imitava e distorcia minha expressão. A tensão aumentou quando o cliente apagou todas as luzes e disse que queria que eu olhasse apenas para o espelho e não piscasse. Senti que algo no reflexo tentava me puxar para dentro do vidro, distorcendo a realidade, me deixando tonta, incapaz de distinguir onde eu terminava e onde o reflexo começava. Quando finalmente consegui fugir, o corredor parecia se estender infinitamente, e ouvia sussurros vindos do espelho, repetindo meu nome. Desde então, qualquer reflexo que vejo em janelas, celulares ou espelhos pequenos, me deixa inquieta. Às vezes, por um instante, sinto que aquela Amanda está me observando de novo, esperando para entrar em minha vida. Nunca pensei que uma única noite pudesse me marcar tanto. Meu nome é Maria, tenho 24 anos e trabalho como acompanhante em São Paulo há alguns anos. Já vivi situações desconfortáveis, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Fui chamada para um apartamento antigo no centro. O prédio parecia abandonado. O elevador rangia como se tivesse vontade própria. E o corredor que levava ao apartamento parecia mais longo do que realmente era. Quando entrei, senti algo estranho no ar, frio, pesado, como se alguém estivesse esperando por mim há muito tempo. O cliente era um homem de meia idade, educado, mas havia algo no olhar dele que me gelou a espinha. Durante a conversa, suas perguntas deixavam claro que ele sabia coisas sobre mim que eu nunca havia contado. Tentava manter o controle da situação, mas algo dentro daquele apartamento parecia consumir minha atenção. Cada sombra, cada canto escuro parecia se mover quando eu olhava de relance. Fui ao banheiro e notei o espelho embaçado, mas não havia vapor, e no reflexo, não era apenas eu, havia uma figura atrás de mim, imóvel, que desapareceu quando me virei. Meu coração disparou, e quando voltei para a sala, o homem estava em silêncio, sorrindo, como se soubesse que eu tinha visto algo que não deveria. Então percebi a porta que não havia notado antes. Ela se abriu devagar, rangendo, liberando um cheiro estranho, doce e úmido. O quarto parecia me chamar. Cada passo que eu dava, sentia o olhar dele me prendendo, me tornando incapaz de fugir. Tudo no apartamento parecia se mover com intenção, mas quando olhava, não havia ninguém. Exceto eu. Quando finalmente decidi ir embora, ele disse com calma, quase sussurrando: "Não se preocupe. Você vai lembrar desta noite, para sempre, e sempre me procurar, na memória." Sei correndo. O corredor interminável parecia se estender atrás de mim. No elevador vi meu reflexo, e uma sombra tocava meu ombro. Olhei para trás, ninguém, mas ainda sinto que havia alguém ali, invisível, seguindo cada movimento meu. Dias depois, mesmo em meu apartamento seguro, percebo cada sombra diferente, cada barulho noturno, cada olhar de estranhos na rua, e instantaneamente me lembro daquele apartamento. Aquela noite não acabou. Eu não consigo esquecer, e sinto que de alguma forma ela ainda está comigo.